Boa tarde, meus amigos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Comecinho de semana, né? Segunda-feira abençoada. Nem faz muito sol, nem chove, tá aquele clima temperado. E eu, depois do almoço, resolvi dar uma descansada aqui na rede, né? Levando o ventinho aqui da varanda. E queridos, também passando para fazer um comentário acerca de uma palavra que eu ouvi ontem no culto, né, no culto online, falando sobre Davi, né? Quem é cristão conhece as histórias de Davi, né, que é revelada, que é nos contada na Bíblia. E aqueles que não conhecem, Davi, ele foi um jovem de Deus, né, simples, que cuidava das ovelhas do seu pai. E durante aquele período de cuidado que ele tinha com as ovelhas do seu pai no campo, onde ninguém via nada o que acontecia, Deus estava ali preparando a vida de Davi, daquele jovem pastor, para ser o rei de uma grande nação, a nação de Israel. Então Davi, ele teve uma aprendizagem, né? Ele teve uma aprendizagem com o próprio Deus. Ninguém ensinou Davi a fazer o que ele sempre fez na vida, a nada. Ninguém ensinou nada a Davi. Quem ensinou foi o próprio Deus, através das experiências de Davi com o seu trabalho de pastorear as ovelhas do seu pai. Então Davi foi escolhido por Deus no meio da sua casa, né? Por meio dos seus irmãos. Ele tinha alguns irmãos, mas Deus resolveu escolher a Davi, o pastor, para ser ungido rei de Israel. Então esse menino, ele, apesar de ser ungido, existia um rei em Israel chamado Saul. Foi o primeiro rei escolhido pelo povo. Saul não foi uma escolha de Deus, foi uma permissão de Deus pela escolha do povo, não é? É tanto que Samuel, que ele era um juiz, né, para o povo. Samuel era responsável pelo povo de Israel diante de Deus. Se sentiu triste quando o povo resolveu escolher Saul. Por que o povo de Israel resolveu escolher Saul como rei? Ora, Saul era um homem forte, bonito, era valente, né? E a nação de Israel, ela não tinha um rei como as demais nações. As demais nações todas tinham um rei para lhe representar. Só Israel que não tinha um rei. Israel tinha um sacerdote que a representava. Mas a nação de Israel queria um rei. E por isso escolheu Saul para ser o rei de Israel. Por conta dele ser corajoso, dele ser valente, né? Por causa das qualidades humanas de Saul. E isso não agradou a Deus. Porém, Deus concedeu, né, permitiu que Saul viesse ser o rei que foi escolhido pelo povo. Mas Deus já tinha escolhido, né, a Davi como rei. E quando chegou o momento de Davi ser ungido, Deus manda Samuel ir lá ungir o rei de Israel, em secreto, discretamente, sem ninguém saber, por causa de Saul que reinava. E então, Saul enfrenta batalhas por Israel, ganha batalhas por Israel, mas teve uma batalha muito importante da qual Saul não estava conseguindo vencer, que era uma luta, era uma batalha contra os filisteus, né? E os filisteus, eles tinham um representante, um guerreiro representante diferenciado, que se chamava Golias. E Golias era muito grande, quase 3 metros de altura, muito valente, não é? Muito ousado. E esse gigante que representava os filisteus no combate, no campo de guerra, ele todos os dias ele afrontava a Israel, o exército de Israel, afrontava o Deus vivo. E num desses dias, porque as guerras duravam vários dias, né? E os guerreiros de Israel tinham medo daquele homem.
estava com medo do exército dos filisteus, porque aquele homem era muito feroz, né? Era muito violento e afrontava eles dia e noite. E um certo dia, o pai de Davi, Jessé, mandou Davi levar um lanche para seus irmãos que faziam parte daquele batalhão que estava ali enfrentando o exército filisteu. E Davi foi e levou o lanche e ficou observando o que acontecia durante a guerra. E ali ele viu Golias confrontando o exército de Israel, confrontando o Deus de Israel, o Deus que Davi servia, o Deus que Davi conhecia. Porque quando Davi cuidava das ovelhas do seu pai, um leão saiu, na área em que ele estava e veio ferozmente para devorar as ovelhas do seu pai. E Davi foi e matou aquele leão, destroçou aquele leão, para que aquele leão não comesse as ovelhas do seu pai. Em outra oportunidade também veio um urso, e Davi matou o urso, mas protegeu as ovelhas do seu pai. Ora, Davi era jovem, era franzino, mas o Espírito de Deus era com Davi. E o Espírito de Deus, ele faz toda a diferença na vida do crente, não é verdade? E ali Davi era cheio de Deus, diferentemente dos seus irmãos. Então, quando Davi vê aquela cena do gigante confrontando o Deus vivo, o Deus que ele servia, o Deus que ele sabia que ele enchia de força e coragem, Davi resolveu confrontar aquele Golias. Resolveu enfrentar aquele Golias em nome do exército de Israel. O rei Saul, a princípio não queria deixar, Davi confrontar, porque ele era um menino, era um jovem. E ele não tinha experiências na batalha, em guerras. Porém, quando Davi começou a contar o que ele fizera com o leão, com o urso, e outras oportunidades e outras experiências que ele teve para proteger as ovelhas do seu pai, Saul resolveu deixar ele ir, confrontar aquele gigante. Ninguém ia, todos estavam com medo. Davi foi o único que teve coragem de ir. Então Davi foi, a Bíblia fala que ele confrontou aquele gigante, ele usou as armas que ele tinha, Ele usou aquela arma que se chama redonda, não sei, que gira a pedra, jogou a pedra na testa do Golias, o Golias caiu e com a espada ele foi e cortou a cabeça de Golias. A força que estava em Davi não era de Davi, foi Deus que estava em Davi através do seu espírito. E o exército de Israel ganhou aquela batalha por meio de Davi. E depois disso, o rei chama Davi. Eu estou contando essa história para chegar onde eu quero. E depois disso, Davi é convidado para morar com Saul em seu palácio. E aí Davi é convocado para ser o guarda pessoal, o comandante da guarda pessoal de Saul, do rei Saul. E Davi enfrenta muitas batalhas e ganha todas elas. E aí Davi começa a ser reconhecido, pelas pessoas de Israel, pela população de Israel, pelos príncipes de Israel, as pessoas mais importantes em Israel. E ali começam a cantar louvores, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí Davi era aclamado por onde ele passava. Isso aí começou a provocar em Saul o sentimento de inveja. E a gente sabe que sentimento de inveja ele leva à morte, não é verdade? E aí começou a sentir ciúmes de Davi. Porém, Davi, como ele tinha o Espírito de Deus, Saul era muito perturbado. Havia um espírito maligno que perturbava Saul. E ele ficava muito inquieto e enfurecido. E só quem acalmava Saul era Davi quando tocava a sua harpa, porque Davi também era músico. E aí, quando Davi começava a tocar a harpa, a Bíblia diz que aquele espírito, que ficava atormentando Saul, se afastava de Saul. Então, Saul, ao mesmo tempo que tinha inveja de Davi, ele também precisava de Davi para ter paz, para ter sossego. Mas, dadas as circunstâncias, do povo querer enaltecer a Davi pelas suas conquistas em batalha, a inveja superou a necessidade que ele tinha, de paz, que Davi promovia através da harpa. E aí ele começa a perseguir Davi.
Ele começa a perseguir Davi porque ele acredita que realmente Deus está com Davi e que Davi vai ser rei no lugar dele. E aí começa aquela perseguição, porque ele não quer deixar o trono, né? Ele não quer deixar o reinado. E ele não quer deixar que Davi seja rei. Embora Davi nunca tenha mencionado, Davi nunca tenha falado, ele era ungido de Deus. E ele soube esperar o tempo dele ser rei. E aí começa aquela perseguição a Davi. Davi foge lá de onde eles estavam, né? Onde o povo de Israel estava, e corre para uma caverna em Adulã, em um lugar chamado Adulã. E ali Davi fica escondido e o exército vai atrás dele com Saul. Porém, Deus trabalha na vida de Davi poderosamente naquela caverna por meio da adoração, porque lá na caverna Davi ele começa a engrandecer o nome de Deus, começa a pedir socorro a Deus e começa a se refugiar em Deus, crendo que Deus o livraria daquela perseguição de Saul. E quando os familiares de Davi sabem que Davi está naquela caverna, correm para lá e ficam com ele lá. Mas Davi, para proteger a sua família, sai de lá e vai para uma nação uma cidade chamada Moabe, né? E ali fala com o rei, porque Davi tinha amizades, né, com esses reinos. E aí ele vai e pede para sua família ficar lá guardada, e ele fica lá também na fortaleza, escondido de Saul, do seu exército também. Mas aí o Aimeleque, que é um sacerdote, vai lá e fala para ele, acho que é Aimeleque, deixa eu ver qual é o nome do sacerdote. Não, o profeta Gade. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Heres. Saul estava em Gibeá, no morro. E aí Saul começa a pensar que Davi é um traidor, que ele está reunindo pessoas, porque quando Davi vai para essa caverna, para lá também corre mais de 400 homens que estão insatisfeitos com o rei Saul, né? Já insatisfeito com a sua administração como um rei. E ali eles fogem indignados também e se juntam a Davi. E Davi, Deus, né, concede que Davi seja o líder daquele grupo de mais de 400 homens. Então Davi forma o seu exército através daquela caverna. Então é uma história muito bonita. E aí o rei começa a perseguir Davi, aquela peleja, mas Deus dá livramento a Davi. Embora algumas pessoas que ajudaram Davi, como o sacerdote Aimeleque e toda a sua família, morrem, porque ajudou Davi nessa fuga. Não morre só ele, mas todos os sacerdotes, mais de 80 pessoas, como fala aqui na palavra do Senhor. E Doeg, que era o chefe dos pastores no reino de Saul, os matou. Nesse dia ele matou 85 sacerdotes de Deus. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, jumentos e ovelhas, todos foram mortos. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi Doeg lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim sou culpado da morte de todos os seus parentes. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você está livre do perigo. Amém? Então a gente vê aqui que Davi ele tinha segurança em Deus, apesar de estar sendo perseguido, apesar dos problemas que Saul estava causando a ele, né? Inclusive os cuidados deles com a sua família, e ele ter que recorrer a outro rei, a outra cidade. Davi tinha segurança em Deus, porque quando ele diz assim, Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de perigo. Por que Davi disse isso? Porque Davi, ele tinha convicção que Deus era na vida dele.
que Deus era o Deus que dava livramento a ele, porque ele tinha passado a experiência da caverna, né? Que Deus deu um grande livramento a Davi, quando aquela caverna estava cercada pelo exército de Israel. E Deus promove algo na cidade, e aquele exército volta e deixa a passagem livre ali para Davi, né? Porém, Davi, naquela caverna, teve o seu momento de adoração, o seu momento de clamor, o seu momento de louvor a Deus. E não importa nessa tarde, se você também está em alguma caverna, faça como Davi, né? Creia no Deus que te conhece. Creia no Deus que está na tua vida por meio do seu Santo Espírito. Louve, adore, busque ao Senhor, clame, chore, se rasgue diante de Deus, porque Ele é o Deus que continua fazendo proezas, continua dando livramento àqueles que Ele escolheu, àqueles que Ele ungiu para andar e estar em sua presença. Então, a vida de Davi foi uma vida de experiências com Deus. Experiências de choro, experiências de medo, mas experiências de vitórias, né? Experiências de boas surpresas, dos milagres de Deus. Então, que nesta tarde, querido, você e eu possamos meditar, né, na palavra do Senhor. Porque Deus, Ele escolhe aqueles que, aos olhos dos homens, parecem ser fracos. Foi assim com Davi, né? Quando Samuel chega lá na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, Jessé chama todos os seus filhos, menos Davi. Por que Jessé não chamou Davi? Porque Jessé, creio eu, quero cogitar aqui esse meu pensamento, que Davi não era um homem de guerra, não era um homem forte, não era um homem que chamasse a atenção para ser ungido rei. Era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. E por isso, talvez, o pai não chamou, porque achou que ele era muito novo e que não tinha as qualidades que os outros irmãos tinham. E ali passam-se todos os irmãos diante de Samuel naquela reunião. Samuel até escolhe um, né? Que é bonito, que é forte, que é inteligente. Mas Deus diz, não, esse eu rejeito. E diz ainda para Samuel, Samuel, tu estás vendo por fora, mas eu vejo por dentro, eu conheço o coração. E esse eu rejeito. E aí Samuel diz, tem mais alguém, né, que está faltando à mesa? E aí o pai diz, sim, tem o meu filho Davi, que está no campo cuidando das ovelhas. E aí ele manda chamar Davi, que não termina aquela reunião enquanto Davi não chegar. E quando Davi chega, Deus diz, é esse aí, Samuel, o meu ungido para rei. E aí Samuel faz o seu papel de sacerdote, unge o rei Davi, faz aquela oração, né? E cumpre aquilo que Deus mandou. Então é isso, queridos. Deus, Ele escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, não é? Às vezes a gente se acha tão pequeno, às vezes a gente se acha tão sem aparência, não é? Sem status. Mas Deus lá do céu, Ele sonda o nosso coração. O Deus que todos os dias nos dá experiências com Ele. É o Deus que nos prepara, aleluia, para o seu chamado. É o Deus que nos prepara para fazer o seu querer, a sua vontade, num determinado lugar, numa determinada circunstância, com determinadas pessoas. Deus escolheu a Davi, ungiu, preparou a vida de Davi. Davi teve uma escola com Deus naqueles montes onde pastoreava as ovelhas do seu pai. Talvez, olhando para a nossa situação, ninguém nos vê, ninguém vê os nossos feitos, ninguém sabe que de certa forma estamos tendo experiências com Deus, mas o Deus que te escolheu, que te ungiu, que te chamou, no tempo dele, Ele vai também te exaltar. Ele vai também te colocar naquela cadeira. Ele vai também fazer uma obra na sua vida para que todos vejam que Ele é com você e que Ele te escolheu. Então não foi diferente com Davi. Então Davi é um exemplo para nós que nos achamos fracos, que nos achamos esquecidos,
e que nos achamos transparentes para os demais. Deus, ele conhece o nosso coração. Fátima, eu sempre digo às pessoas que eu conheço que Deus, quando olha para a gente, ele olha para o nosso coração. Nós olhamos para as pessoas por fora, porque é o que nós podemos fazer. Não foi nos concedido o poder de olhar as pessoas por dentro. E por isso, muitas vezes nós julgamos mal. E por isso, muitas vezes, somos preconceituosos, porque somos limitados, queridos. A gente só vê o exterior, mas o interior a gente não pode ver. Porém, Deus, ele nos vê por dentro. Deus, os olhos de Deus é um raio-x que passa no nosso interior. E quando ele olha para nós, ele vê o nosso coração, independente da nossa aparência. Ele olha para o nosso coração. Aleluia. E vê que no nosso coração quem habita é o seu Santo Espírito. E ele vê que o nosso coração é humilde ou não. Que o nosso coração não é soberbo ou não. Que o nosso coração não tem amargura ou não. Ele vê o que está no nosso coração. E Deus conhecia o coração de Davi. E Davi era bondoso, Davi era humilde. Davi era corajoso. E ele não era soberbo. Deus, ele olha para o nosso coração, querido. E ele nos julga de acordo com o nosso coração. E é por isso que eu louvo esse Deus. Porque ele não nos julga segundo a nossa aparência, mas ele nos julga de acordo com o nosso coração. Davi tinha um coração de rei, embora fosse uma criança, um adolescente, um jovem. Davi, ele tinha um coração de rei. E Deus viu em Davi o rei de Israel, de uma grande nação, a nação que se chama pelo seu nome até hoje. Eu não sei o que Deus está vendo quando ele olha para o teu coração. O que será que Deus vê quando olha para o teu coração, querido? Em Davi ele viu um rei. Aleluia. Em Samuel ele viu um sacerdote. Em Abraão ele viu a fé. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. O que Deus vê quando ele olha para o teu coração? Ele vê fé. Ele vê coragem. Ele vê humildade. Ele vê tolerância. Ele vê bondade. Ou ele vê maldade? Ou ele vê ruindade? Ou ele vê falta de amor? Ou ele vê soberba, orgulho? Ou ele vê falsidade? Ou ele vê mentira? O que Deus vê quando olha para o teu coração? Quando viu Davi, Deus viu um rei. Aleluia. Que ele possa olhar para o nosso coração nesta tarde, querido. E ele possa ver algo bom em nós. E que através desse algo bom, Deus possa mudar a nossa história, como mudou a história de Davi. É bem certo que Davi passou por muitas dificuldades até ser rei de Israel. Mas em tudo, Deus estava com Davi. Em tudo, Deus usava Davi. E isso era notório aos olhos de Israel. Deus fez o povo reconhecer Davi como rei antes dele sentar na cadeira de rei. Porque quando Deus escolhe é assim. Amém? E no tempo certo, Davi sentou na cadeira de rei. E Davi foi rei de Israel. Como homem errou, mas também como homem se humilhou e recebeu o perdão de Deus.
Então, que nesta tarde, que você entenda que Deus, Ele olha para o seu coração, que Ele sonda o seu coração e que Ele vê algo no seu coração e que Ele possa ver o que é bom, o que é saudável, o que é perfeito diante dEle. Amém? Isso também eu quero para o meu coração. Que Ele olhe para o meu coração, em vez de mim, uma serva, uma pessoa humilde, uma pessoa temente, uma pessoa voluntária, aleluia, uma pessoa que seja dependente dEle. Que você seja dependente de Deus como era Davi. Amém? Davi era muito temente a Deus, sabe? Teve um momento em que ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Saul estava dormindo. E ele chegou perto de Saul. Mas ele não ousou em matar a Saul. Porque ele disse, né? Longe de mim matar o rei de Israel. Matar o rei que o povo escolheu. Ou seja, Senhor, a vida de Saul está nas tuas mãos, não nas minhas. Se tu permitisse ele ser rei, és tu quem vai, Senhor, tirar ele do reinado, não sou eu. Que Davi era inteligente. Davi não ousou matar o seu adversário. Ele respeitou a determinação de Deus, né? A permissão de Deus na vida de Saul. Então, queridos, que sejamos como Davi, né? Que Deus olhe para nós e veja no nosso coração algo que Ele possa usar para ajudar essa humanidade que está tão caótica, tão carente de Deus. O mundo está caótico, não é por nada, é porque não tem Deus. Porque quando a gente tem Deus, a gente se abriga nele, a gente tem confiança nele e a gente sabe que Deus resolve as nossas paradas, Deus resolve os nossos problemas quando a gente não pode resolver. Então, que vocês possam, né, nesta tarde meditar nesta passagem da Bíblia. Se encontra em, quem quiser ler, se encontra em 1 Samuel, capítulo 23, capítulo 21 e 22. Leiam, reflitam, não é? Nessa passagem de Davi. E o que me interessa, assim, o que eu achei legal também nessa passagem da palavra do Senhor, é que quando a família de Davi descobre que ele está em apuros, a família de Davi vai toda para a caverna ficar com ele, né? No espírito de união. Às vezes, irmãos, vivemos distantes, mas no momento difícil, a nossa família, ela vem, ela fica conosco, estar ali do nosso lado, nos apoiando. Foi o que aconteceu com Davi. Davi vivia no palácio, a família vivia lá, ó, nos pastos, né? Nas montanhas. Mas quando eles souberam que Davi estava em apuros, fugindo de Saul, eles correram para a caverna para ficar com Davi. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso aí fala de união, de unidade, de amizade, de amor, né? Então Davi também tinha esse reconhecimento pela sua família, que não importa só as outras pessoas reconhecerem. A nossa família também precisa reconhecer que nós somos de Deus, que nós temos Deus, amém? Isso aí não precisa a gente dizer não, é Deus quem faz isso por nós, amém? Que desperta isso nas pessoas por nós. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa. Estou aqui descansando um pouquinho na rede, mas já vou trabalhar, home office, não é? Porque a gente precisa trabalhar. Mas eu estou feliz com Jesus, estou agradecida a Ele por essa oportunidade de meditar na sua palavra. Né? Meditar na palavra de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, irmãos. Não precisa ser o dia todo, não. Você tira 10 minutos para ler a palavra, meditar naquilo que Deus quer falar ao teu coração e tentar colocar em prática aquilo que o Espírito Santo ele tem nos revelado através da palavra de Deus, né? Porque não adianta ler sem obedecer. A gente tem que ler, tem que refletir e tem que obedecer a palavra do Senhor e entender que Deus, Ele é aquele que provê todas as coisas para nós. Seja na área física, na área psicológica, na área espiritual. Deus, Ele é o nosso Deus. E nós dependemos dEle para tudo e todas as coisas. Amém? Fica na paz.
Que Deus te abençoe. Ah, quero mandar aqui a paz para a Guida, minha cunhada que está lá na Suíça. Deus te abençoe, Guida, abençoe tua família, teus filhos, teu esposo. Que tu seja uma bênção ali na Suíça, né? Que Deus te use como vaso. Que tu não te cales, mas tu fale a palavra de Deus. Que tu te deixe ser usada pelo Espírito Santo. Amém, querida? Saudades, beijos.